Irmãos, graça e paz, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, uma honra poder pregar aqui desse púlpito de uma igreja que tem uma história tão rica, né, e que nos abençoa tanto, que tem nos abençoado tanto, né, nesses últimos 145 anos aí. Deus tem derramado graça sobre esse lugar e nós temos desfrutado dessa graça, né? Então, eu queria agradecer o convite, viu, meu irmão? Muito obrigado, agradeço ao conselho e me sinto muito honrado de poder compartilhar desse dia tão especial de aniversário dessa igreja. Trago um abraço lá da igreja de Guarus, aqui do ladinho, né? Nós estamos pertinho, né? Um pertinho do outro. Então, trago um abraço para os irmãos da nossa igreja, que Deus possa continuar abençoando a história e o legado dessa igreja, e que vocês possam continuar, né, marcando mesmo a história, como você já tem feito. Vamos abrir a palavra. Eu queria convidar você aí para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Nós vamos ler esse salmo, um salmo muito pequeno, todos aqui conhecem, um salmo aí famoso, né? Então, eu queria ler com você esse salmo. Se você pudesse colocar em pé no seu lugar, para dar uma movimentada aí, antes que você se assente e a gente possa, então, conversar sobre essa palavra, também em reverência à palavra do Senhor, o Salmo 133, que diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus, essa é a tua palavra, uma palavra que é viva e eficaz. Clamamos ao Senhor, que ela possa, ó Deus, penetrar o nosso coração, transformar a nossa vida para a honra e glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar no seu lugar. Salmo 133 é um salmo muito conhecido. É um salmo que faz parte aí dos salmos de peregrinação. Se você der uma olhada na sua Bíblia aí, você pode ver aí, ó, a partir do Salmo 120 até aí o Salmo de número 134, estes são os salmos de peregrinação. Eram as orações, os cânticos, os hinos que o povo de Deus cantava quando eles estavam indo a Jerusalém prestar culto e adorar a Deus. Então era um momento de viagem, um momento de peregrinação. Era como se o povo estivesse ali no domingo à noite, tomando aquele banho, se preparando para ir para a igreja, né? Botando uma roupa legal. Então, no caminho, eles iam cantando essas verdades. E eu gosto muito dos salmos de peregrinação porque eles falam sobre a igreja. É a igreja falando, cantando e orando a respeito da igreja. Então, os salmos de peregrinação, eles são uma expressão daquilo que a igreja é, daquilo que a igreja deveria fazer, daquilo que a igreja deveria sentir. Tudo isso nós vamos encontrar nos salmos de peregrinação. Esse salmo, de uma forma especial, ele vai falar sobre um sentimento, falar sobre aquilo que é bom, falar sobre aquilo que é agradável, é falar sobre aquilo que a gente sente, né? E nos nossos dias de hoje, nós temos uma grande importância para os sentimentos. Isso pode ser bom, como isso também pode ser negativo. Às vezes a gente confunde os nossos sentimentos, às vezes a gente quer se achegar diante de Deus somente através dos nossos sentimentos. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser confuso ou ruim para nós. Mas esse salmo trata dos sentimentos. O sentimento que aquele salmista ele tinha a respeito da sua igreja. Um sentimento, um algo bom,
algo que fazia aquele salmista se expressar e dizer e apontar e falar aquilo que ele sentia como algo bom e agradável. Um sentimento. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. É um dia de aniversário? É um dia feliz? É um dia de festa? É um dia de celebração? E a pergunta que eu tenho para você é: o que você sente em relação à sua igreja? O que você tem sentido a respeito da igreja de Jesus? Qual é o sentimento que você tem? Talvez tem pessoas aqui com uma história longa, né? Dentro da igreja presbiteriana, uma história longa nessa igreja que tem uma longa história, né? Talvez você está aqui e você sente alegria, você sente esperança, você sente uma empolgação de fazer parte dessa igreja, de estar nessa igreja. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha outros sentimentos. Talvez uma decepção, talvez um bloqueio, talvez um pouquinho de raiva. Sentimentos. Temos sentimentos a respeito da nossa igreja. Esse salmo, como eu disse, ele vai falar sobre os sentimentos, mas ele vai usar uma linguagem que não é muito comum para a gente, né? Uma linguagem que não é uma linguagem que eu e você usaríamos no nosso dia a dia, né? Se nós perguntarmos, por exemplo, vamos pegar aí a galera jovem, tem alguns jovens aqui nessa noite, se na saída do culto ali, você chegar para algum jovem que está presente aqui nessa noite e perguntar para ele assim: como é que foi o culto hoje? Ele não vai usar essas expressões que estão aqui, ele não vai dizer: o culto foi como um óleo precioso que foi derramado sobre a cabeça. Vai ficar meio estranho, né? Se um jovem falar isso para você, me chama, que eu quero conhecer esse jovem aí, porque esse não é um linguajar que nós usamos. Ele também não vai dizer: o culto foi como aquele orvalho que vem lá do Monte Hermon, que traz esse frescor sobre a nossa vida. Essa não é, vamos dizer, a gíria do momento, né? Não é o linguajar que nós temos nos dias de hoje. Não é assim que a gente se expressa. Por isso nós precisamos entender por que o salmista usa essas expressões e o que elas significam para ele naquele tempo. E aí sim, nós poderemos entender verdadeiramente qual é o sentimento que eu e você deveríamos ter em relação à nossa igreja. Esse peregrino, eles estavam ali em Jerusalém para o tempo das festas, geralmente a festa da Páscoa, a festa das tendas, a festa do Purim. Era um tempo onde o povo se encontrava, se reunia, trazia suas ofertas, trazia o seu sacrifício. Era um tempo de aprendizagem na presença de Deus, era um tempo de consagração. Crianças eram consagradas, apresentadas no templo. Jesus, ele foi apresentado. Então esse era o momento do povo de Deus se reunir. Só que o povo de Deus hoje é eu e você. Nós somos o povo de Deus. E a pergunta que eu tenho é: qual é o sentimento? Qual o sentimento que está presente no seu coração a respeito da igreja? E é importante falarmos sobre isso porque os salmistas, eles vão abrir o seu coração. Geralmente o salmo é isso, um tempo onde aquele salmista vai rasgar o seu coração na presença de Deus, vai falar com sinceridade com Deus, vai se expressar, né, com tudo que tem diante do Senhor. Mas é tão precioso saber que todo salmo, além dos sentimentos, além das sensações, ele também tem verdades, ele tem doutrinas, ele tem aquilo que verdadeiramente eu e você deveríamos ter no nosso coração.
Então, para a gente entender qual é o sentimento a respeito da igreja que nós deveríamos ter, eu vou estar lendo esse salmo de trás para frente, para a gente fazer uma caminhada inversa e a gente poder entender esse sentimento que eu e você deveríamos ter sobre a igreja. Olha comigo aí, então, o versículo de número 3. Pega a sua Bíblia aí, não deixe de acompanhar na sua cópia que você tem aí. O versículo 3 diz assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como o orvalho do Hermon, que cai sobre Sião, ali o Senhor concede a bênção. Nesse versículo 3, o salmista vai descrever a sua experiência usando de uma informação da geografia local daquele lugar. Ele diz que a experiência de estar no meio do povo de Deus é também como esse orvalho que vem desse Monte Hermon, que cai sobre Jerusalém. Talvez falar Monte Hermon para você aqui, você vai ficar assim, né? Que importância tem isso para mim hoje, né? Como assim? Eu nem sei que monte é esse, eu nem sei o formato dele, mas eu fiz uma pesquisa aqui, né? Eu não sou de Campos, né? Mas a gente poderia, por exemplo, né? E se a gente falasse sobre o Morro do Rato, o Morro de Itaoca, o Morro da Codim, não sei, escolhe um aí. Algum desses você conhece, uma geografia local. Algo que era comum, algo que todo mundo daquele lugar, daquela cidade, sabia o que ele estava falando. E ele sabia dessa experiência porque o Monte Hermon era um monte alto que tinha neve no seu cume, e era dali que vinha o orvalho, que trazia frescor, que trazia vida para aquela terra, para aquela cidade, para aquele lugar. Um lugar deserto, um lugar seco, um lugar árido, um lugar que tinha dificuldade, por exemplo, com as chuvas, mas Deus, pela sua infinita graça, tinha ali um orvalho, algo que vinha e trazia esperança para aquele lugar, algo que vinha e trazia um renovo para aquele lugar, algo que vinha e trazia vida para aquele lugar. O orvalho do Monte Hermon. Não sei se você já teve uma experiência assim, né? O pessoal aí do pedal, tem uma galera do pedal aí, não tem? Com certeza, aqui em Campos, sempre em algum lugar tem uma galera que gosta aí de uma bicicleta, né? Talvez vocês saíram aí 5 da manhã, 6 da manhã, eu ainda não estou animado para esse tipo de esporte, tá, gente? Mais por conta do horário do que pela dificuldade, mas talvez você saindo cedinho, vendo lá o sol nascer e experimentando aquele frescor, aquele vento, aquele renovo, aquele tempo de, vamos dizer assim, né, recarregar as energias, de experimentar e começar o dia de uma forma que traz vida. É disso que o salmista está falando. É dessa experiência que o salmista está descrevendo nesse lugar. A igreja é esse lugar. A igreja é o lugar onde eu e você podemos receber desse orvalho que vem de Deus para nós. É esse lugar onde o nosso coração é amolecido, aonde nós somos revigorados, aonde nós recebemos mais vida, aonde nós recebemos esperança para a nossa caminhada. É esse o sentimento que o salmista tinha a respeito da sua igreja. Um lugar de renovo, um lugar de ser revigorado, um lugar de encontrar vida para a vida. Mas vamos continuar, estamos indo aí de trás para frente. Então você já entendeu o que significa o orvalho do Monte Hermon, mas ele vai dizer, olha o verso 2 comigo, preste atenção.
é como um óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Se no versículo 3 o salmista vai usar ali, de uma geografia local para expressar aquele sentimento, aquela sensação que ele tem a respeito da igreja, agora o salmista vai usar de uma cerimônia religiosa muito conhecida daquele tempo. Ele vai falar sobre Arão, o irmão de Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote do povo. Ele representava o povo diante de Deus. Ele era aquele que mediava essa relação entre Deus e o povo. Esse era o trabalho do sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta peculiar. Ele tinha nas suas vestes um peitoral, e naquele peitoral tinham 12 pedras. Cada uma daquelas pedras representava as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer que ali todo o povo de Deus estava representado. E além disso, além de ter uma vestimenta peculiar, ele também tinha uma cerimônia peculiar. Todo sumo sacerdote, ele era ungido com óleo. E o óleo significava a presença de Deus que estava sendo derramada sobre aquele homem, o poder de Deus que estava sendo colocado sobre aquele homem, o Espírito Santo de Deus que estava ali naquela pessoa. Então o peregrino, ele vai descrever esse momento. Ele vai lembrar dessa cerimônia, algo que todo o povo de Israel conhecia. Algo comum, algo que tinha um significado tremendo para eles. Se você der uma olhadinha, por exemplo, em Êxodo capítulo 29, do versículo 4 a 6, a palavra vai dizer assim: depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Então o salmista aqui está falando de algo que o povo de Deus conhecia. Uma cerimônia, algo que tinha uma representação extremamente importante para aquele povo. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E essa vestimenta, toda adornada com essas pedras, representava as 12 tribos de Israel. Então, quando o peregrino, ao descrever essa cerimônia para explicar o seu sentimento a respeito da igreja, ele está dizendo que esse óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão é um óleo que alcança todo o povo. Tem um detalhe no versículo: ele desce pela barba de Arão e desce até a gola das suas vestes. A gola não é essa aqui de cima. A gola de Arão estava quase lá no pé. Então aquele óleo, a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a capacitação de Deus, por meio do sacerdote, alcançava todo o povo. E é isso que ele está dizendo. Esse óleo que cura,
esse óleo que liberta, esse óleo que é o poder de Deus, esse poder que criou todas as coisas e que continua sustentando todas as coisas, esse óleo é derramado sobre a igreja, o povo de Deus. Para aqueles que viveram no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era uma prefiguração de Jesus. Aprendemos no Novo Testamento que Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. Ele tem esse papel de mediar essa relação entre Deus e o seu povo. Portanto, Arão aqui é um prenúncio daquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele morre numa cruz, ele paga o preço do nosso pecado, ele ressuscitou e ele está sentado à destra de Deus como o nosso mediador. E quando Jesus foi ungido, você lembra da história da unção de Jesus? Vamos lembrar da história do batismo de Jesus? Parece uma referência a Êxodo 29, 4, 7, Jesus sendo lavado, e depois ungido pelo Espírito Santo, e depois de sair dali, Jesus começa o seu ministério, ele começa a libertar os cativos, ele começa a curar os enfermos, ele começa a salvar os perdidos. Quando a igreja se reúne, ela é como esse óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O poder de Deus, a unção de Deus, a capacitação do Espírito Santo de Deus é derramada sobre a sua igreja. Como nos sentimos quando experimentamos a presença de Deus, estamos no meio do povo de Deus? É como o orvalho do Hermon que revigora, que traz bênção. Mas é também como um óleo que é a presença do Espírito Santo, que cura, que liberta, que salva, que transforma, que redime cada um de nós. Esse é o sentimento do salmista a respeito da sua igreja. Mas ele continua, vamos terminar aí, verso 1, olha para o seu texto aí, pega a sua Bíblia, ele diz assim: como é bom e agradável, quanto os irmãos convivem em união. Se num primeiro momento o salmista vai usar uma imagem geográfica para explicar os seus sentimentos, no segundo momento ele vai usar ali de uma cerimônia conhecida do povo de Israel para explicar os seus sentimentos. Agora no versículo 3, ele vai falar daquilo que está no seu coração. Ele vai dar o seu próprio testemunho. Ele vai dizer o que ele sente com as suas próprias palavras. E ele vai dizer: é bom e agradável. São palavras importantes, muito importantes essas palavras. Porque nós podemos começar a perguntar: mas o que é bom? Talvez o que é bom para mim não é o bom para você. Talvez a sua perspectiva é diferente da minha. Você gosta de um time, eu gosto de outro. Você gosta de uma cor, eu gosto de outra. Você gosta de um tipo de música, eu gosto de outro. O que é bom? Quem define o que é bom? Como podemos definir aquilo que é bom? Qual é o padrão daquilo que é bom? Bom, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós podemos encontrar esse padrão bem do início da palavra, quando Deus criou tudo. Deus, quando criava as coisas, ele ia dizendo: e isso é bom. Até chegar um dia onde ele criou a humanidade, ele disse: isso é muito bom. O padrão daquilo que é bom
é aquilo que Deus faz. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus cria é bom. Aquilo que Deus fez para mim, aquilo que Deus fez para você é bom. Mas qual a importância de nós olharmos para essa palavra que está aqui nesse salmo? Isso significa que o salmista está dizendo que, quando ele está no meio do povo de Deus, quando ele está na presença de Deus, o orvalho vem com a sua bênção, o óleo vem com o seu poder, e isso é bom. Sabe por quê? Porque nem o orvalho e nem o óleo depende de mim ou depende de você. É algo que vem de Deus. Então, quando olhamos para a nossa igreja e a gente quer procurar algo de bom na igreja, o que existe de bom na igreja, o que tem de bom na igreja, é aquilo que Deus faz. A igreja é feita de pecadores, irmãos, assim como eu e você. Podem existir questões no meio do povo de Deus que você não goste, que você não concorde, mas é bom porque Deus está no nosso meio. É bom porque Deus assim o definiu. É bom porque Jesus morreu na cruz pela sua igreja, pelo seu povo. É bom porque eu e você, mesmo pecadores, somos salvos pela graça, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso é a ação de Deus para nós. É algo que Deus fez. É algo que Deus constituiu para mim e para você. O triste das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, é que provavelmente eles não vão conseguir experimentar aquilo que é bom e aquilo que é agradável. Porque tudo que Deus faz é bom, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é vontade de Deus que eu e você sejamos igreja do Senhor Jesus. É vontade de Deus que eu e você sejamos povo de Deus. Isso faz parte de um plano redentor, de um Deus que vem ao nosso encontro e nos resgata para Ele. Só conseguimos ver o que é bom e agradável no meio da igreja quando somos libertos pelo poder de Jesus Cristo e quando olhamos para a obra de Jesus Cristo pela sua igreja. É bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas e a palavra unidade? Eu não sei se você percebeu, mas eu vou repetir. Os versículos 2 e 3 são a explicação da unidade. Não se trata do que eu e você fazemos. A nossa unidade, ela se trata daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo pela sua igreja. É Deus que nos une. É em nome de Jesus que podemos nos unir e andar juntos como um só corpo, como um só povo diante do nosso Deus. Deixa eu te fazer a pergunta mais uma vez. Como você se sente sobre a sua igreja? Qual é o sentimento que está no seu coração a respeito da igreja de Cristo Jesus? Será que você tem experimentado desse orvalho que vem do Monte Hermon, que renova,
que refrigera, que traz vida, que traz esperança? Será que o ajuntamento da igreja tem sido esse lugar aonde o óleo precioso que foi derramado sobre o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, nos alcança, trazendo cura, libertação, salvação, mudança de vida? Será que você tem experimentado aquilo que é bom e agradável? Porque isso só vem de Deus. É Ele que faz aquilo que é bom. É Ele que nos dá aquilo que é agradável. Eu queria orar com você nessa noite. Estamos aqui numa igreja que faz 145 anos. Essa não é uma história qualquer. Esse lugar Deus usou e continua usando de forma tremenda para mudar a história dessa cidade, para mudar a história de pessoas, histórias de famílias. E eu creio que a Igreja Presbiteriana Central de Campos é esse lugar aonde o orvalho do Senhor alcança o coração de cada um. É esse lugar aonde o óleo de unção do Espírito é derramado para salvação e transformação. Que essa igreja possa continuar sendo um lugar bom e agradável, não pelo que as pessoas fazem, mas por aquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo sobre este lugar. Vamos orar? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, vai dizer: o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo. Que você possa nutrir um sentimento de que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque quando eles se reúnem, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa experimentar um pouquinho desse orvalho. Talvez a vida está meio seca, o coração está meio duro. Você precisa de um tempo de renovo. Deus está aqui. Ele está nesse lugar. Talvez você está precisando de um pouquinho desse óleo para curar algumas feridas, para transformar algumas situações. Você quer colocar algo diante de Deus nessa noite? Fique em pé no seu lugar e nós vamos orar, porque o Senhor concede a sua bênção sobre esse lugar. Ele está aqui nessa noite e Ele quer que você experimente daquilo que é bom e agradável na presença dEle. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Como é bom, Deus, podemos nos reunir como igreja do Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, saber que aquilo que é bom e agradável, que acontece nesse lugar, não depende de mim, não depende de nenhum dos meus irmãos, mas depende exclusivamente da Tua graça e do Teu poder. Obrigado, Senhor.
Por isso, nessa noite, ó Deus, clamamos por esse orvalho. Traz um frescor, Senhor. Renova, Deus. Renova a nossa vida na Tua presença. Traz esperança, Senhor. Um novo ânimo, um novo tempo. Deus, derrama desse óleo. Pessoas aqui, talvez nessa noite, Senhor, precisando de cura. Cura para a alma, cura física, cura para relacionamentos. Traz cura sobre nós. Derrama do Teu óleo, Senhor. Que possamos verdadeiramente sair daqui dizendo como esse salmista, como é bom e agradável quando os irmãos se reúnem como igreja, povo de Deus, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Obrigado, Senhor. Te agradecemos e abençoamos essa igreja. Que ela possa continuar, ó Deus, marcando a história. Que o Senhor possa usar esse povo, ó Deus, essa liderança, para continuar anunciando aquilo que é bom e agradável em todo lugar. Assim nós te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode assentar no seu lugar. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da palavra com você. Que Deus derrame graça sobre a sua vida.